Olá, senhores! Estamos de volta e o tema da aula de hoje é evicção. Evicção na esfera contratual existe uma definição muito simples. É a perda da coisa por força da decisão judicial fundada em motivo jurídico anterior que confere essa coisa a outrem, seu verdadeiro dono, e o reconhecimento em juízo da existência de ônus sobre a mesma coisa não denunciado oportunamente no contrato. Portanto, na evicção nós temos aí três participantes desse contrato. O alienante, que é aquele que transferiu a coisa viciada, ele não é nem o evictor nem o evicto. Alienante é aquele que vendeu uma coisa, que ele sabe que está pendente de uma decisão, de uma discussão processual, já existe um litígio sobre o bem. É bom que se entenda isso. O que é evicção? É um bem que foi vendido, mas nós temos aí pendência de um litígio. Então, a evicção é a perda do bem por força de uma decisão judicial. Hoje já se entende, por decisão do STJ, que não há necessidade do trânsito em julgado dessa sentença judicial. E pode ser até na esfera administrativa. Então, a ideia é a supressão do poder que você tem sobre o bem. Então, quando a gente fala em evicção, você está falando exatamente nessa perda da coisa por um motivo anterior. Então, o alienante vende sabendo que talvez ele venha perder esse bem numa demanda judicial, ou que está longe de um desfecho dessa demanda judicial, ou às vezes por necessidade, onde está presente a boa-fé, mas a verdade é que ele vende esse bem. Ao transferir esse bem, você que comprou pode estar sujeito à evicção, tá? Então, se ocorrer evicção, significa que naquela lide existente, a parte autora ganhou o processo, foi vitoriosa e foi determinado que aquele bem que hoje está na sua posse, porque você comprou, né, que aquele bem, na verdade, pertence ao autor da ação com quem você não teve qualquer relação jurídica. Então, aí você vai ser demandado ou vai ser chamado de evicto. Evicto por quem? Porque você não tem uma relação jurídica. Aquele que ganhou a ação vai ser o evictor, vai ser aquele que vai usar uma ordem judicial proferida num processo no qual você não integrou o polo para falar, ó, eu ganhei esse processo, esse bem me pertence, me entregue. E você passa a ser o evicto. E o alienante, aquele que vendeu tudo, deve estar em lins, né? Lugar incerto e não sabido junto com o dinheiro, se foi uma questão de má fé. Se foi uma questão de boa fé, aí que a gente vai ter que ver as diferenças, as nuances que estão previstas na evicção. A evicção se encontra prevista, gente, nos artigos 447 e 457 do Código Civil. Temos as hipóteses de evicção, mas a evicção também ela pode ser total ou parcial, vai depender também da demanda anterior. Mas o que é mais importante é o quanto você, eventual evicto, teve ciência ou não. Marilena, e se a gente fez uma cláusula expressa? Ah, isso é que é fantástico na evicção, as chamadas cláusulas de evicção, que pode ter no contrato. Que tipo de contrato a gente está falando? Oneroso, né? Não pode ser em contrato gratuito. Se você recebeu e depois acabou perdendo, não há direito à reparação de dano, nem à devolução de preço. Então aqui a gente não vai estar falando dessa situação. Na verdade, gente, para que vocês entendam, na evicção nós temos dois negócios paralelos. Nós temos o negócio entre o alienante e você, e esse alienante é autor ou réu num outro processo com terceira pessoa, e ele vem a perder esse processo. Essa terceira pessoa, o vitorioso, é o evictor, porque ele vai perseguir o bem de quem quer que com ele esteja, por força de uma ordem judicial. E você vai ser evicto, porque você vai ter que entregar o bem. Existe uma ordem judicial. Mas, professor, eu agi de boa fé, fiz todos os elementos, já é não tem ali uma outra formalidade, o contrato está feito, a tradição foi feita, o bem está comigo. A senhora não disse que é dessa forma que a gente adquire a posse? Sim, desde que não haja fato jurídico anterior envolvendo questionamento de propriedade ou posse do bem. O problema é se aquele que te vendeu te deu ciência de que existe uma pendência de um processo judicial, por exemplo. Então, tem gente que dá ciência. Fala, olha, eu estou te vendendo por menos e você assume a continuidade do processo judicial.
Então você deu todas as informações. Aí você tem até a chamada cláusula de renúncia, quando você renuncia aos direitos oriundos da evicção. É claro, porque você teve ciência do risco e você assumiu esse risco. E isso de alguma forma estava embutido no preço, né? Então aí a gente não tem problema nenhum. O nosso problema começa, então, a cláusula expressa de exclusão de garantia e o conhecimento do risco, que essa é uma cláusula expressa, eu ponho lá no contrato, né? Exclui-se a garantia de evicção, porque a ciência de que tramita na 8ª Vara Civil da cidade da comarca de Campinas, processo número tal, uma demanda assim envolvendo fulano e beltrano, do qual está ciente o adquirente. Como é que você vai querer cobrar alguma coisa do alienante? Porque aí ele agiu de absoluta boa-fé, né? Ele não tem que responder por absolutamente nada. Você, tendo ciência disso e tendo comprado, deveria ter se habilitado no processo, participado, tomado a defesa, feito as vezes. Porque, infelizmente, na prática, o que a gente vê, o alienante faz a venda e não cuida do processo. Pega o dinheiro e não cuida do processo. Quando ele não age de boa-fé, quando ele age de boa-fé, ele faz essa cláusula que eu mencionei. Ele faz uma cláusula expressa de exclusão. Olha, eu excluo as garantias da evicção. Por quê? Porque eu estou ciente do processo e daqui para frente eu tomo conta disso. Como é que você vai reclamar alguma coisa? Ah, mas perdeu o processo. Mas você correu esse risco. E esse risco estava embutido no preço. Então não vem cobrar nada mais. Perfeito? É muito diferente daquele que esconde o jogo. Ele vende para você, ele continua na posição de alienante. Ele faz uma cláusula expressa de exclusão da garantia, mas ele não te conta nada da existência de processo pendente, ou que tenha sequer esse risco de evicção. Nesse caso extremo, ele vai responder certinho pelo preço desembolsado por você, se você encontrar. Porque se isso daí foi uma forma de levantar dinheiro para alguém que esteja praticando fraude, execução ou qualquer coisa que o valha, a probabilidade de se encontrar alguma coisa em nome dessa pessoa vai ser remota. Isso é que eu estou falando. Às vezes você ganha o processo, mas ele não é exequível. Por isso que existiram tantas alterações para dar um pouco mais de garantia e eficácia às decisões judiciais. Mas, professora, como é que eu posso me garantir de que isso daí não tenha risco nenhum de evicção? Não tem. A garantia que te é dada é na aquisição de bem imóvel. Na aquisição de bem imóvel, a gente sempre pede a matrícula recente do bem. Não aquela que você retirou ou tirou quando o cidadão comprou o bem imóvel. Eu quero uma matrícula recente, dos últimos 30 dias. Por quê, hein? Porque ela vai me dizer se tem algum ônus, penhora, empréstimo. Aquilo lá está dado em garantia para alguma coisa? Gente, teve uma pessoa que eu conheci que ela perdeu um prédio por evicção. E ela foi ciosa. Ela fez todo o levantamento de quem ela estava comprando, checou tudo lá no Paraná. Bonitinho. Entrou no site do tribunal, colocou o nome do cidadão, não apareceu nada. Depois veio ali a perda, pagou um valor, ele desconfiou que pagou o valor era razoável por um prédio, né, um comercial, então ele comprou o prédio comercial, pagou o valor, alguns milhõezinhos, e depois tomou uma evicção de uma das varas do trabalho do Mato Grosso, porque havia demanda trabalhista. Eles tinham diversas empresas, era uma pessoa jurídica vendendo, eles tinham diversas empresas, uma estava lá, tinha tido uma demanda, mas você vai falar assim, mas professor, ele estava no Paraná, dentro do Paraná ele tomou todas as cautelas, tá gente, mas ele não tem o que alegar, é uma sentença judicial transitada em julgado, já estava na fase de execução, procurem-se bens. O que aconteceu? A gente percebeu que depois do momento da venda, o cara abandonou, falou assim, agora vamos localizar. Para quê? Ele não deve ter comprado nada em nome dele. Então, o risco de evicção ele é muito grande. As pessoas querem falar assim, mas Marilene, então me dê uma garantia. E para bem imóvel, como é que eu faço? Para bem imóvel você reza, porque não tem. Você tem idoneidade daquele que está te vendendo. Por isso a ideia de comprar sempre bens móveis novos ou de pessoas que você conheça. Você corre o risco. Também acontece muito na vara do trabalho, na justiça do trabalho.
Professora, mas a gente está fazendo civil, tá? Mas o problema é que a sentença condenatória lá na Justiça do Trabalho vai afetar suas relações civis aqui, tá? Porque foi dado o carro em penhora e o cidadão, mais do que depressa, vendeu para você. Fez um preço super bacana, você pagou, transferiu o carro para o seu nome, depois vem a Justiça do Trabalho e fala: a demanda é anterior. E era mesmo, a demanda era de 2008, você comprou o carro agora em 2015. Então, tá aí, fala, nossa professora, que carro ruim, pode modernizar e atualizar um pouco isso, mas da mesma forma, gente, você vai perder. Ah, mas eu posso fazer o quê? Recuperar o valor que você gastou no bem. Então, aí vamos procurar o alienante. Por isso que eu brinquei no início, né? Eu chamo aqui de Lins, né? Lugar incerto e não sabido. Brinco que é a cidade mais populosa do estado de São Paulo, porque muitas vezes as pessoas são imbuídas da má fé, né? Então elas já fazem essa venda até com valor depreciado do bem para poder garantir uma recuperação e abandonam o processo. A gente tem caso de divórcio que acaba nisso. E a pessoa já tinha dado a posse, recebido a entrada, falando que estava faltando só uns documentos para a esposa assinar. Na partilha o imóvel ficou com ela, o cara já tinha levado uma parte da grana. E é muito engraçado, porque o evicto, ele quer falar assim: não, o problema é seu, você que resolve com seu marido. Não, meu amigo, o problema é seu de ter comprado um bem sem cuidado. Essas coisas são muito complicadas, gente. Se tem 2 proprietários, os 2 têm que assinar, senão que tipo de contrato você assinou? Então você vai correr o risco de evicção, vai perder o bem? Vai perder o bem. Tem que entregar para o evictor e vai ter que correr atrás do alienante. Essas são as regrinhas de evicção. Elas preocupam. A evicção é um instituto novo? Não, a evicção vem de Roma, é um instituto antiquíssimo, né? Mas sempre existiu, porque sempre existiu malandro. Então, tem essa figura? Tem. Não adianta falar que Mané é o cara que comprou, que é o evictor, porque ele não é. Muitas vezes você compra, gente, na absoluta boa fé, você tá achando que o produto está correto. Teve cliente meu que perdeu o veículo porque ele era chassi de um número e o veículo era outro. Fizeram uma montagem ali, venderam no estacionamento, ele comprou o veículo usado e o veículo usado ele respondeu até criminalmente por receptação, porque o chassi era de veículo roubado. E o cidadão? O cidadão, sei lá onde ele tá, né? Mas aí a gente já tem uma outra esfera que não é propriamente evicção. Aqui a gente já está quase resvalando aí. Está quase resvalando, não. Entramos na seara do direito criminal. Vamos voltar para a nossa, que é mais interessante. Aqui no direito civil, o que nós temos? Um contrato oneroso. Eu pago para você o valor que você me pediu e você esquece convenientemente de me falar que você tem um processo anterior discutindo a propriedade desse bem. Que existe um risco de evicção, um risco de perda. Então eu posso perder o bem que eu estou comprando. Aí eu posso ajustar algumas garantias no próprio contrato. Quando tem boa fé, a gente ajusta as garantias. Uma parte é entregue agora, outra parte vai ser entregue após a sentença, outra parte... Tudo bonitinho. Tá todo mundo ciente, não tem confusão nenhuma. O problema é a não ciência, tá ok? Então, cuidado com a evicção. A evicção é um instituto que vem para tirar o sossego, o sono de muita gente, né? Professora, eu comprei um bem imóvel usado. Boa sorte, né? Tomara que não tenha nenhum problema, né? É óbvio que bens de maior singeleza econômica não vão ter grande problema. A nossa maior questão são os bens apreciáveis economicamente ou de maior relevância, como o caso do veículo, como o caso do bem imóvel, do lote de terra,